Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Gente que Faz. Esse podcast que tem oferecimento da CDL, Câmara de Dirigentes e Lojistas aqui do Distrito Federal e que tem contado histórias inspiradoras de pessoas que, como o próprio nome do podcast já diz, fazem a diferença. Gente que faz aqui no Distrito Federal. E hoje o Gente que Faz recebe um convidado que viveu aí por altos e baixos em um dos setores mais impactados nesses últimos anos, que foi o setor de eventos, e teve que se reinventar. E com certeza a história dele vai nos contar um pouco sobre como foi e realmente esses insights que ele teve durante essa trajetória. Eu tô aqui com o Frederico Stephanie Costa Barros, mas que gosta de ser chamado como Fred, ele já falou, Frederico é só proforme, então a gente vai chamar ele de Fred. Ele é sócio administrador e diretor da Fazendo Mais Tecnologias, uma empresa com atuação sólida em Brasília desde 2019, mas também que tem aí o Assados do Fred. E eu dispenso a apresentação, porque vocês vão entender um pouco dessa história com altos e baixos, muita superação, muita determinação e uma pessoa que se reinventou e teve que se reinventar independente do momento aí da economia, do momento do Brasil, uma fase que na pandemia tudo mudou, mas a gente vai contar um pouquinho dessa história. Fred, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. A gente já estava num pré-podcast aqui que eu já fiquei empolgada. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Najara. É um prazer estar aqui nesse canal tão sólido e importante para o mercado, para os empresários. E vai ser um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, dos nossos desafios aqui com os empresários e com as pessoas que estão do outro lado. Fred, a gente estava conversando um pouco antes, mas até para contextualizar as pessoas de casa. Hoje, o que a Fazendo Mais faz? Bom, a Fazendo Mais ela é dedicada a criar soluções de tecnologia para eventos, né? Nós resolvemos migrar para esse mercado ou criar esse mercado ali em meados de 2010. Em 2019, na verdade, foi o Assados do Fred. Então, a gente fez algo que não existia tecnicamente no mercado de Brasília e, assim, o que tinha começado um pouquinho antes da gente foi eu que inseria e eu resolvi fazer o meu negócio. E aí o nosso nome já diz a que viemos, né? Fazendo Mais, ela busca criar soluções, criar equipamentos. Nós também fabricamos equipamentos para eventos, onde a gente possa suprir esse mercado focando em um único nicho. Nós nos especializamos e entendemos que é necessário especializar em desenvolvimento de softwares e hardwares para eventos. A gente não faz audiovisual, a gente não faz locação de LED, a gente não faz cenografia, a gente não faz outras áreas que não seja desenvolvimento de tecnologia. Em virtude disso, a gente se destacou, se especializou, e a gente tem ganhado aí bastante repercussão no cenário nacional, atendemos todo o Brasil. E aí nós criamos sistemas desde as inscrições, né? Muito antes de ter essas bilheterias digitais. A gente já fazia vários outros procedimentos. Então hoje a gente tem soluções de inscrições com pagamento e um robô respondendo tira dúvida dos participantes, ou seja, você tem um atendimento 24 horas, a internet é 24 horas. Em virtude disso, a gente insere uma árvore de informações para esse robô. Então, você como participante vai perguntar qual palestra, quem está dando palestra, quais são os horários, quais são os locais, o que vai acontecer no evento, e o robô vai te respondendo tudo. São soluções que a gente também é pioneiro no mercado nacional. A gente tem também o WhatsApp, né? Hoje nós temos aí como um canal de comunicação oficial da Meta, né? Tem clientes nossos que já estão caindo aí, que tentaram fazer aquele que é gratuito, que o pessoal fala, mas na verdade a Meta já está mapeando e derrubando todos. Então a gente trabalha sempre com soluções que são redundantes e oficiais. E nós atuamos também com servidores parrudos, sólidos, em mais de 1 milhão de dados processados. Nós nunca tivemos uma invasão ou uma perca de dado de qualquer que seja o evento. Então, Fred, e trazendo, né, você contextualizou, mas tem muita gente que não entende a magnitude de um projeto como esse e tem pessoas que não conseguem visualizar. Se você fosse falar na prática um exemplo aí de um evento que vocês participaram com essas tecnologias e inseriram soluções que fizeram a diferença, que você pudesse citar aqui alguns eventos que vocês já fizeram e aí em cada passo do evento você explicar a solução que foi feita. Perfeito. Bom, eu vou começar com o estilo de evento que nós mais atendemos, que são eventos corporativos.
e de governo. Então, por exemplo, vai ocorrer uma conferência nacional, para quem não sabe, de governo, de ministério. Ela reúne pessoas em cada estado faz sua microconferência, seleciona delegados que vão representar os estados, e aquele tema, que seja saúde, ou seja, enfim, a igualdade racial, esses delegados vão votar sugestões para que o governo tome frente e proceda no que precisa para aquele determinado segmento. Então, eu faço a inscrição dessas pessoas no local. A pessoa apresenta QR Code ou um documento, eu faço o credenciamento, eu imprimo a etiqueta ou o crachá, enfim, que seja contratado, entrego, faço controle por sistema de controle de entrega de material, porque todos esses eventos são auditados pelo TCU. Então, eu mapeio quem está recebendo, a hora que está recebendo, se ele pode ou não entrar em uma determinada sala, que ele se inscreveu ou não, faço avaliação do evento, e ao final do evento a gente faz o disparo, né, conforme frequência e participação também, que é auditado, de certificados de participação dessas pessoas. E daí eu tenho várias outras soluções. Pode ter, por exemplo, a pessoa veio para o evento, ela trouxe mala, vai embora no último dia, aí eu tenho um sistema de chapelaria, que aí esse sistema tira foto na hora que a pessoa chega, deixa a bagagem, registro lá, que depois eu tiro foto na hora que retira para poder ter uma segurança maior. E dos eventos que a gente atende, de um modo geral, nós fizemos o Obama quando veio ao Brasil, em 2010. Nós fizemos todas as conferências nacionais de governo, atendemos organizações internacionais como a Unesco, a ONU, WWF, a OEI, a Flaxo, diversas instituições internacionais. Já fizemos Carnaval do Rio, nós gerenciamos 7 milhões de pessoas por geolocalização, todos os blocos de rua, integrando todos os órgãos que são responsáveis durante a execução do carnaval. Aí pessoal de trânsito, pessoal Segurança de limpeza, segurança pública, e tudo isso foi feito com muito tranquilidade. E camarotes, né? Às vezes tem um evento que é controlar camarote é muito caro, né? Tem camarote aí que custa aí R$8.000 o dia no carnaval. E aí a gente faz isso com reconhecimento facial para ampliar o nível de segurança. Inclusive, irmão gêmeo não passa, né? O nosso nível de segurança é muito alto. Então, o que a gente faz é essa parte sistêmica, criar sistema. Se não tem um sistema criado, eu crio para o meu cliente o que ele deseja, o que ele sonha, e desenvolvo também equipamentos. Então, totens de autoatendimento, daqueles estilo aeroporto, eu fabrico os meus próprios totens. Até então, nós fomos pioneiros nisso também, não existia, tudo tinha que vir de São Paulo. E eu, por ser de Brasília e brasiliense, nos meus 42 anos, eu tenho uma cisma que Brasília é uma capital que ela tem sua qualidade, sua virtude. E isso vem sendo provado com muito orgulho, porque eu acho que tudo que dependia de São Paulo me deixava um pouco frustrado. Eu falei, não, a gente tem que Você, criar. como um bom brasiliense, quis Não. trazer essa força e mostrar. Eu acho que isso é muito legal, até dessa geração, né? Eu acredito que a sua, ou até uma anterior, seja uma geração que já nasceu em Brasília, né? Brasília é uma cidade muito nova e que tem se mostrado uma grande potência no comércio, em soluções e em tecnologias, que é o que você citou aqui. E tem sediado também grandes eventos, então isso para Brasília é muito importante e a gente percebe no dia a dia como isso tem crescido. E aí a gente volta, né, um passo nessa história sobre se reinventar. A gente sabe como foi difícil, principalmente para o seu setor, a pandemia. E aí eu queria que você falasse um pouco como foi difícil e como você, né, como um bom empresário, e na verdade nem empresário, empreendedor, porque o que você fez toda a diferença para a sua história hoje. Como é que foi isso para você? Bom, a pandemia, ela, na verdade, foi um doutorado para o empresário, né? E a gente enfrentou com muita determinação de não passar necessidade. O mercado de eventos, de fato, foi o mais afetado, porque foram quase 500 dias de lockdown para eventos. E nesse meio termo, a gente também criou solução de tecnologia. Criamos uma plataforma de transmissão de eventos online própria. E a nossa ideia, aquele momento de pandemia, que talvez a gente até virasse um jogo, uma aceleração de faturamento muito grande com a pandemia, que era criar para as pessoas que estão em casa entretenimento com o espaço virtual. E qual que era a ideia naquele momento da pandemia, do desafio? E depois eu vou chegar na outra fase, tá?
nós criamos uma ferramenta que você comprava e você assistia um show, como se fosse o MTV antigamente, enfim, e aquele show interagisse com você, você poderia comprar um acesso para poder estar falando no show também com o artista. Só que no Brasil isso não virou. O YouTube, naquele momento, virou, né, o momento da Plataforma galera que oficial. os artistas começaram a se manifestar e tudo. E aí, qual que era a minha ideia? Cara, se tem 3 milhões de pessoas vendo Gustavo Lima no YouTube, se eu pegar 1 milhão de pessoas por R$10, eu tenho 10 milhões de faturamento. E aí, eu ia aportar para o Gustavo Lima um super cachê. Eu ia reverter isso em benefício para as pessoas em casa com sorteio de carro, caminhonete, enfim. E aí a gente ia fazer uma plataforma que ela, através da escala, ou seja, escalando isso, ia virar resultados magníficos. Porém, esse negócio do YouTube ser grátis, e infelizmente a nossa cultura brasileira, até chegar no momento de que a gente tem que oficializar e comprar o que é oficial, não falsificado, não permitiu que isso escalasse. Gustavo Lima ficou sabendo também do nosso projeto, né? Ele tentou fazer uma plataforma que era a Live, e aí 3 vezes que ele tentou subir não conseguiu. E aí a nossa plataforma subiu, mas não escalou, infelizmente. A gente criou um estúdio, enfim. Só que como isso não estava se pagando e era caro manter isso na internet, a gente decidiu findar isso. E aí veio a pandemia, passados os meses a gente teve que fechar a empresa, demitir todos os nossos funcionários, que não tinha mais fluxo, caixa, e com todos os incentivos naquele momento criados, não deu para seguir. E aí a gente criou um negócio que na pandemia a gente entendeu que as pessoas estavam fazendo bastante. Na pandemia o que as pessoas estavam gostando de fazer era comer. E aí só que a gente não tinha recurso para investir em nada. E aí eu construí na garagem uma parrilla, para quem não sabe, é uma parrilla, como se chama na Argentina ou no Uruguai, é grelha. E aí só que é um estilo de grelha. E aí a gente construiu isso junto com meu primo na garagem em 4 noites. E aí depois eu fui abrir na rua, começamos vendendo nada, primeiro dia, depois um pouquinho. Em 3 meses a gente já faturava 6 dígitos com a comida de rua. E isso fez manter a minha família durante a pandemia. E meu sócio, infelizmente, ali nos primeiros meses, ele pegou Covid e infelizmente ele partiu. Não tinha chegado ainda vacina para ele, na idade dele, né? E aí a gente teve mais esse desafio. Fomos manter o Assados do Fred e quando que a gente voltaria para a tecnologia, que é Fazendo Mais. E aí a gente foi seguindo com o Assados do Fred, abrimos um restaurante. Desse restaurante a gente expandiu. Aí a gente foi fazer evento que entrou no Guinness, né? O maior churrasco do mundo, com 56 mil porções em 8 horas. Fomos uma das 30 estações oficiais. Nós fizemos muita história com Assados do Fred. Não só comida argentina e uruguai. Eu estudei, fui fazer estudo de fogo de chão, fui fazer estudo de comida indígena através do fogo. E a gente começou a expandir e trazer isso para Brasília, né? Então a gente manteve a comida de rua na época que não tinha chuva e o restaurante sempre funcionando. Dado o momento, eu resolvi fechar o restaurante. Não estava caminhando como eu gostaria. E a gente, no nosso entendimento, não daria para dar continuidade no projeto, eu e a minha esposa, Andiara. Então a gente voltou para a rua. E na rua era a minha essência. Eu descobri que não era casa fechada, era rua. Na comida de rua, que a gente atuou ali de 2021 até esse ano de 2025, a gente teve recordes de venda, recordes de receber as pessoas, e foi a comida de rua que inovou a comida de rua, na minha opinião, muito na nossa cidade. Porque como a gente tinha comida de rua, a gente não queria que fosse apenas uma comida de rua com uma mesinha branca, com uma cadeirinha. A gente forrava a mesa, a gente colocava florzinha na mesa, a gente puxava varalzinho de luz bonitinho, a gente recebia a pessoa com uma carta, a gente recebia a pessoa com uma entradinha, a gente criou uma experiência de restaurante em meio à cidade parque. E eu acredito que a nossa cidade, Brasília, é uma cidade que ela foi concebida num conceito de ao ar livre, né? As pessoas vão para fora do Brasil, eu acho muito lindo os parques, né? E na verdade a gente tem uma cidade maravilhosa e segura para isso, apesar de todos os problemas de segurança que a nossa cidade tem tido, enfim, em pessoas que às vezes
em situação de vulnerabilidade ou usam o motivo das pessoas que estão e vão cometer crimes, eu acredito que a nossa cidade ainda assim é muito segura. E a gente recebeu muitos políticos, muitas pessoas influentes, e isso foi fazendo sentido. No último ano agora de 2024, nós participamos com a Comida de Rua de um concurso da Embaixada da Argentina e a Câmara de Comércio lá da Argentina, e nós ganhamos concorrendo contra os principais e milionários restaurantes de carne de Brasília, primeiro lugar desse concurso. Então, assim, nosso churrasco foi validado como um verdadeiro churrasco argentino, numa experiência ao ar livre. Não vale fazer isso essa hora que tá me deixando com água na boca, você aí de casa que tá assistindo. Segunda-feira, 8 horas da noite, o Fred falando de churrasco, o Parrilla falando de prêmio. E Fred, é muito interessante, né, você sair de um segmento que você, como a gente comentou aqui, precisou se reinventar porque não tinha o que fazer. Tentou iniciar um projeto no virtual e vem realmente para um novo segmento para trazer o sustento da sua família, que foi o que você verificou ali. Hoje, quando você olha essa trajetória e você pensa nesse modelo de se reinventar, existe uma fórmula mágica ou não? Como que você saiu de algo que não tinha o que fazer para criar soluções e realmente sair daquela situação que parecia impossível e se reinventar e conseguir novos projetos? Bom, acho que é a necessidade, né? Eu acho que eu venho de uma família simples, onde não existe a possibilidade de eu ter que contar que se eu não tiver o dinheiro eu vou conseguir. Eu e a minha esposa construímos tudo junto, são 16 anos trabalhando juntos, 24 horas, um relacionamento que a gente está trabalhando todos os nossos negócios juntos, e a gente tem uma família e uma missão, né? Eu já sonhei na minha vida em ser multimilionário, bilionário, e eu entendi que a riqueza da vida não está nos números da conta, não da conta de banco, mas nos números da conta do que te satisfaz. E parte do que me satisfaz era não passar necessidade com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 10. Uau! E O filho já trabalha com você? já trabalha, ele está fazendo estágio comigo na área comercial. E quando tem eventos também, ele vai trabalhar de recepcionista. Que né? legal. Nós temos equipe e tal, para ir aprendendo, né? E no churrasco também, quando a gente passou por aperto, a família toda foi para a rua. Meu filho lá desde o começo, sempre ali, ainda de menor, mas sempre ajudando, né? A família nossa tem esse propósito, até porque tudo que a gente produz, a gente goza juntos, a gente usufrui juntos, a gente faz disso o que transforma os nossos sonhos serem realidade. E aí, assim, o que motiva a fazer qualquer tipo de negócio que eu preciso fazer, até se for vender balinha no semáforo, é a missão de não deixar faltar para os meus filhos e não perder um teto para que a gente passe uma dificuldade maior. Brasília é terra da oportunidade, né, Jara? Na minha opinião, só passa fome em Brasília quem não quer trabalhar, na minha opinião, tá? Eu acho que a nossa cidade, se você faz um carrinho de refrigerante, pega uma garrafa PET, constrói, você consegue vender na parada de ônibus, você consegue vender na rodoviária, você consegue vender. As pessoas são solidárias. Brasil é uma cidade de todos os estados. Todo mundo já passou perrengue quando veio para Brasília. E eu acredito que uma coisa eu não tenho, de fato, é preguiça de fazer algo. Se Deus me der oportunidade de saúde, eu vou fazer algo. Fred, e trazendo, né, essa sua experiência, depois do Assados do Fred, né, que perdurou ainda por alguns anos, o que você sentiu, né, do mercado de eventos que pós-pandemia, né, e esse momento de dificuldade para o mercado foi ponto positivo? Uma coisa que antes não se fazia e que, na verdade, veio para melhorar esse mercado, inclusive com o uso de tecnologia. Eu acho que a tecnologia já fala tudo, né? Se não houvesse tecnologia, as pessoas tinham pirado, né? E o mercado de eventos hoje, ele melhorou no quesito protocolos de segurança. Hoje os protocolos são melhores e mais respeitáveis. Ele melhorou nesse momento de pandemia com algumas especializações que eram necessárias. O mercado tem melhorado com relação a, especialmente o mercado de Brasília, que é o principal que eu atuo. E melhorou no sentido de que a gente entendeu que a gente não pode
fica só com um negócio. Eu acho que vários empresários do mercado de eventos também abriram outros leques, né? Quem tinha montadora de cenografia, stand, enfim, tem um outro negócio aberto, abriu gráfico, abriu outras coisas que o mercado realmente precisa. E na minha avaliação, acredito que é isso, assim, o maior aprendizado é fazer uma reserva, que graças a Deus eu ainda tive um pouco de reserva, poderia ser maior, enxugar a empresa. Eu acho que, na minha opinião, a gente tinha um custo fixo muito alto que nos onerou e poderia ter reduzido esse custo. Hoje, apesar de ser triste falar isso, mas não se faz necessário ter tanta gente na equipe, né? Antes eu tinha uma estrutura de escritório muito grande, de depósito, e eu enxuguei tudo isso e entendi que realmente era mais lobby, mais um posicionamento no mercado, ter tudo aquilo, do que a necessidade. E isso tem um custo. Então, a gente entendeu que não é necessário para a gente que vende tecnologia ter um escritório grandioso, até porque 90% das minhas reuniões são com os meus clientes. Então, a gente eliminou o escritório, a gente hoje só tem os nossos depósitos e as nossas equipes de desenvolvimento estão espalhadas Brasil afora. Então, ou seja, eu tenho engenheiro de software, arquiteto de software, engenheiro de nuvem, eu tenho um programador de front, um programador de back, um UX. Então, assim, eu tenho vários programadores em diversas partes que aparecem no sistema que estão espalhados e não precisam estar em Brasília. Então, eu eliminei custo com passagem, eu eliminei custo com internet muito cara, né? Então, isso eu consigo dividir melhor com a minha equipe. Então, eu entendi isso. Fred, são pontos bem importantes e que a gente sempre fala, né? Antes da pandemia, tiveram momentos em que precisava pegar um avião e conseguiu otimizar com o uso da tecnologia o dia a dia e fazer esse crescimento. E o que foi muito bom, porque muitas pessoas passaram a ter mais tempo em casa, com suas famílias, então tem esse ponto positivo, né? Tudo tem um lado positivo. Mas trazendo para a sua realidade de eventos, você citou alguns pontos que você fez na sua empresa para diminuir esses custos, mas não perder realmente a essência da empresa, que é levar soluções. No mundo de eventos, a gente sabe que é um mundo realmente com muitas possibilidades e oportunidades. Hoje, se você pudesse olhar sua trajetória e falar para os empresários desse setor, o que realmente fez e faz diferença e com uma visão de futuro, o que você falaria? É difícil prever porque o nosso mercado de eventos é um mercado muito volátil, tá, Pajaro? Por que eu falo isso? Qualquer crise de governo, qualquer crise internacional afeta diretamente o nosso mercado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no mercado de eventos sempre como base é um bom fluxo de caixa, na minha opinião, para que você sobreviva. Tem ano que eu vou dar um exemplo, quando teve a queda da Dilma, a gente deixou de faturar mais de 1 milhão. Não é porque eu atendi a Dilma, mas porque as empresas nacionais e multinacionais trancaram seus investimentos em patrocínio, em eventos, porque estava uma coisa instável. O que está acontecendo com esse país? Então, assim, o nosso setor de eventos, vem pandemia, é sensível. Vem uma crise política, é sensível. Vem uma crise de corrupção, é sensível. Vem uma crise de fora, né? Por exemplo, qualquer guerra que aconteça influencia diretamente no nosso segmento. Então, assim, na minha opinião, a melhor coisa a se fazer é a gente ter um fluxo de caixa de segurança e ter uma outra aba no mercado. Não pode ficar só com o evento, porque senão você acaba correndo o risco de perder todo o seu mercado, toda a sua renda só daquele segmento. É a minha opinião. Fred, você citou sobre essa questão de relacionamento, né? De realmente o seu dia a dia ali com seus clientes, você atende órgãos internacionais e você sabe a importância realmente de estar rodeado de pessoas, esses contatos, o que está na moda que a gente brinca, né? O network. E aqui na CDL é um lugar onde muitos empresários se reúnem e se conectam. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância que ao longo desses anos você percebeu desse relacionamento com pessoas em prol do crescimento do empreendedorismo aqui no DF. Bom, eu vou falar uma coisinha antes disso e eu acredito que vai fazer sentido para quem estiver assistindo isso. Brasília deixou de ser uma cidade de concursos.
tá? Brasília se tornou a terceira maior em população. Era uma cidade que foi criada, planejada para 400 mil pessoas. Hoje nós temos aí, em média, beirando os 3 milhões com os entornos que a gente tem que giram dentro da nossa cidade. E hoje, infelizmente, esses cargos de concurso vão ser substituídos por IAs, vão ser substituídos por tecnologias, porque não faz sentido mais ter um assessorista, porque não faz sentido mais ter um digitador, um analista de alguns tipos de documentos, a gente tem isso resultando e entregando com tecnologia mais barata. E o governo precisa enxugar sua folha. Então, a gente de Brasília, ou a gente empreende, ou a gente vai buscar trabalhar para quem empreende. Empreender no mercado não é algo que é só eu falar, vou empreender. A primeira coisa que você precisa aprender é aprender a perder, aprender com a perca, porque os principais players do mercado não ficaram ricos ou não tiveram uma empresa de sucesso no seu primeiro, quinto, oitavo, 10º ano. É um processo de aprendizado ao longo de uma vida. E geralmente a idade das pessoas que começam a fazer virar a jogada do game, do negócio, elas, a partir dos 45, 50 anos, é que elas estão com a empresa madura e com a cabeça boa para fazer isso. E o que foi legal na cidade de Brasília, que isso veio surgindo naturalmente, né? A gente de Brasília está muito viajando o Brasil todo, estava indo em São Paulo buscar e aprender, que é esse tal chamado network, que a gente chama de rede de contatos, de conexões, né? Nada mais é do que isso, network. Você tem que ter conexões. Pessoas se conectam com pessoas. Em 2000 eu acredito que foi em 2017, 2015, não sei. Eu criei um network, um grupo. A ideia do meu grupo era um grupo sem fim lucrativo, mas que gerasse conexões legítimas. Chama Conecta Networking. Conecta com dois T's. E a gente começou dentro do CDT da UNB, porque era uma área de desenvolvimento de tecnologia, e foi muito bacana isso. E eu aprendi com esse grupo, e aí depois fui para outro grupo na cidade. No Brasil nós temos Moai, temos outros, e a própria CDL tem essa característica. E isso foi muito legal, porque aí pessoas que me trouxeram essa inspiração, como o Thiago Jaju, que faz parte, né, da CDL, e fez parte da diretoria, o Ribeiro, enfim, pessoas que eu conheci daqui, que começaram a transformar essa Câmara através da rede de contatos. E essa nossa geração, dos seus 20 aos 40 e poucos anos, que é quem vem introduzindo e vem com essa sede, e graças a Deus os caciques que estão mais à frente, lá nos seus 60, 70 anos, abriram a mente também e estão introduzindo isso dentro da gestão da CDL e de todo e qualquer negócio. Eu falo sempre, pessoas se conectam com pessoas. Se você é da área de gastronomia, participe de um grupo, participe não só daquele grupo, mas participe de uma entidade de classe. Participe de uma entidade representativa, porque sozinho você não consegue nada. Você não consegue uma pauta com o governo. Você imagina o governo fazer reunião com 60 mil estabelecimentos de gastronomia. Tem que ter um representante. Então, se associe. Você é comerciante, lojista, se associe à CDL. Se una a quem tem mais poder e conhecimento para que ele possa te ajudar, porque pessoas se conectam com pessoas. Gente, depois dessa propaganda e dessa aula, eu não preciso falar mais nada. Fred, é impressionante, né? Como a sua força, a sua vontade, né? Na verdade, sua força de vontade de não desistir criou tantas soluções e que tem feito diferença. Por isso que o nome do podcast é esse, Gente que Faz. Você faz a diferença para o setor que você trabalha, com certeza para sua família, para as pessoas que são impactadas com o seu negócio. Eu sempre falo que eu poderia conversar ainda horas e horas com os convidados que vêm aqui, porque realmente é uma troca muito legal. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aprende muito com essa troca. Mas a gente vai caminhando para o fim desse podcast. Desde já eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de vir aqui compartilhar um pouco dessa sua jornada, te parabenizar por ser tão persistente e resiliente em meio a tantas dificuldades em um setor que a gente sabe que foi muito impactado.
e principalmente pela sua força com a sua família e sua vontade de seguir em frente. Então, parabéns. Eu sabia que não seria um episódio qualquer e a gente vai ter que ter parte 2 desse episódio, mas eu queria que você deixasse suas mensagens finais desse momento e realmente do seu coração, tantos desafios que você superou e saber que você inspira outras pessoas. Bom, eu queria agradecer a oportunidade da CDL, é um prazer enorme estar aqui. E, assim, basicamente eu acho que existe um caminho que é infalível, né? Um homem, para ele ter sucesso, ou quando eu digo homem, eu trago também a mulher e todos os gêneros. A pessoa, para ter sucesso, ela precisa de ter uma base e um foco. E uma base que é fundamental para a existência de tudo é ela entender, seja lá qual for a religião, aonde que o amor dela floresce e por que que ela existe. E após isso, o que que ela quer fazer nessa vida. Porque o negócio ele é criado para trabalhar por você, né? O negócio não é meu. O negócio é minha ideia. Eu quero fazer esse negócio, eu tenho que ter isso na minha essência. Por quantos anos, né? Eu quero fazer esse negócio perdurar depois da minha morte, eu quero fazer pela minha família, eu quero fazer pela minha realização e satisfação pessoal. Por que que eu quero fazer para virar somente rico? E o que que isso me faz ser uma pessoa melhor? Eu acho que a verdadeira frase para mim é essa. O que que o meu negócio transforma a minha vida e a vida de outras pessoas? Quando a gente transforma a vida de outras pessoas através do nosso negócio com a nossa essência verdadeira, não sendo um plágio, uma cópia de um concorrente, a gente faz o negócio caminhar assim de uma forma muito fluida. As coisas acontecem. Acontece e você não consegue acreditar com a velocidade que as coisas acontecem. Então, basicamente, eu acho que é isso. E torcer para que todos que vierem empreender ou estiverem empreendendo consigam vencer todos os dias de dificuldade. As cargas tributárias estão muito altas, né? Hoje a gente perdeu o PS, né? O mercado de eventos sofre muito com isso. Eu saí de uma alíquota de quase 5% que o governo tinha feito um benefício, e hoje a gente já paga mais de 20%. Então, assim, a gente tem que saber que não adianta só negar, não adianta não pagar, faz parte do game. Se você vai entrar num negócio, não deixe de pagar, porque a bola de neve vem e o governo não vai perdoar, porque ele é seu sócio. Não adianta. O negócio está no Brasil, o governo também tem que ganhar. É isso, obrigado. Deus abençoe você, a toda a equipe, e que a gente, numa próxima oportunidade, caso tenha, a gente vai estar vindo com muito carinho. Muito obrigada, Fred. Mais uma vez, obrigada por compartilhar sua história e, o mais importante, compartilhar como você venceu os desafios, os seus projetos, seu negócio e todas essas soluções que a sua empresa oferece. Muito sucesso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você que está em casa, com certeza, esse é um daqueles podcasts que você vai salvar, compartilhar e enviar para que mais pessoas sintam um pouquinho dessa energia que fica aqui, dessa troca tão importante que esse podcast traz. O Gente que Faz, como eu sempre digo, ele é para você, então aproveite. Mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio, segunda-feira. Ativa a notificação e o sininho, sai o episódio novo, você vai ser o primeiro a receber. Muito obrigada. Tchau, tchau.